Segura na poltrona, que o Gazeta Esportiva tá no ar. Muito boa noite pra você. E aqui comigo no estúdio hoje estão Pachecão. Prepara a música, porque hoje tem que tocar a música dele, porque eu tava com saudade da música dele, tava com saudade dele, que hoje a gente se encontrou só agora. Celso Cardoso! Olá, boa noite. Celso! Essa vinheta é graças ao Pânico. Um abraço a todos o Pânico, Emílio e tudo mais. Um abraço, galera da Jovem Pan. Beijo, Emílio. Beijo, Paulinha. Essa música é legal, né? Agora é a parte mais legal. É muito legal. Boa, Celso Cardoso. E do meu lado esquerdo, Osmar Garrafa. E aí, galera, na área, vambora. Muito bonitinha, né? Muito fofo. Não é um também. Celso Cardoso lá, com umas vinhetas e tal, mas tem Mas uma, é marca demais, presença, né? Muito legal. E olha, contamos também hoje com o mestre Alberto Helena Júnior, o grande, o mito, o insubstituível, grande mestre. Muito bom ter o senhor aqui com a gente. Hoje nós vamos falar daquele jogaço do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, gente. O que foi aquilo? O grupo ontem do esporte estava em polvorosa, demais. Como que o Felipe Carvalho falou? Que o Abel Ferreira é o quê? Ele falou alguma coisa assim. Ele fez declarações de amor. O Abel é amado, idolatrado, salve da torcida do Palmeiras. Mas convenhamos, né? Não por acaso, o Palmeiras hoje é sabe? São foguete, né? Uma coisa incrível. Coisa absurda o Palmeiras. E o São Paulo, hein, Celso Cardoso? São Paulo conquistou uma importante vitória, né, na Copa Sul-Americana. A gente vai falar muito desse tricolor. E o Corinthians faz os ajustes aí para a rodada do fim de semana do Brasileirão. E tem final de semana de Brasileirão. Depois enfrenta um Flamengo. Não tá fácil a vida do Corinthians, né? A gente volta daqui a pouquinho. Segura aí, a gente já volta. Dica! Então a gente já volta para a nossa enquete do dia, porque hoje o programa está muito cheio de informação para vocês. Claro que o assunto é o jogaço de ontem no Mineirão. Após o empate contra o Galo, qual é a chance de classificação do Palmeiras na Libertadores? É uma chance grande, média ou pequena? Entre no site gazetesportiva.com, deixe lá o seu voto. Você também pode usar o QR Code que aparece aqui, ó, deste lado, e entrar lá no site. O que você acha, Celcinho? Grande. O Palmeiras, ele tornou a decisão viável. Está perdendo por 2-0, poderia ter tomado o terceiro. Foi lá, buscou, reagiu. Então ele fez fora o que ele faria em casa. E em casa tem que fazer o simples, vencer o jogo por um gol de diferença. Vencer o jogo, na verdade. Né? Então é muito viável. Joga em casa com o apoio da torcida, tem mais elenco, tem mais time, então... E está acostumado a essas coisas, né? E aí, então o Palmeiras tem grande chance. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite mais uma vez a todos que estão acompanhando o Gazeta Esportiva. Se tivesse perdido por 2-1, diferença de um gol, a chance ainda seria grande. Então, com o placar de igualdade, a chance é gigantesca. Então, mas respondendo a enquete é grande, mas ela é gigantesca. Eu também acho que a chance é grande, mas vamos colocar o mestre Alberto Helena Júnior no nosso debate. Boa noite, mestre. Qual a opinião do senhor sobre as chances de classificação do Verdão? Boa noite, meu anjo. Eu acho que é o seguinte, é o Palmeiras, né? Tem mais chances de ganhar, grande chance, porque o Atlético agora está se arrumando novamente com o Cuca, né? Valeu aquele primeiro tempo que foi um baile do Atlético em cima do Palmeiras, mas no segundo tempo o Palmeiras se ergueu e conseguiu empatar o jogo de uma maneira heróica, né? No último segundo lá do jogo. Foi um momento de muita emoção e eu acho que nessas decisões, isso conta muito, a questão emocional, né? O Palmeiras vai ter a torcida toda a favor e, além de ser um time que já está muito mais arrumado do que o Atlético, que agora está se rearrumando, né? Tá certo, mestre. Bom, daqui a pouquinho tem tudo sobre o empate do Palmeiras. Agora nós vamos falar da vitória do São Paulo na Copa Sul-Americana. Mais de 50 mil torcedores foram ao Morumbi ver o time do Rogério Ceni derrotar o Ceará. Dá uma olhadinha. O torcedor que lotou o Morumbi viu um primeiro tempo de poucas emoções e oportunidades de gol. Felipe Alves e João Ricardo não tiveram muito trabalho, pois as jogadas que chegaram ao gol não levaram tanto perigo.
exceção a esse chute de Nino Paraíba que pegou na trave. Na segunda etapa, a partida foi mais movimentada. Nesse lance, Luciano por muito pouco não marcou. Mas aos 24, Nicão, que tinha acabado de entrar em campo, recebeu dentro da área e mandou uma bomba. São Paulo, 1-0. Feliz pelo gol, feliz pela mais uma vez ter feito um gol diante do nosso torcedor. Animado pelo gol, o tricolor foi em busca do segundo. Nessa jogada, Caleri reclamou de pênalti. O árbitro foi chamado pelo VAR e confirmou a penalidade. Era a chance do São Paulo ampliar. Caleri foi para a bola e João Ricardo defendeu a batida do argentino e também o rebote. São Paulo sem o Reinaldo, ele tem 64%, 63% de aproveitamento nas penalidades, com o Reinaldo 100%. Em algum momento passou pela sua cabeça, de repente, colocar o Reinaldo só para bater a penalidade ou não? Me passou pela cabeça o Reinaldo colocar sim. Só que o cara está 30 dias sem jogar. O primeiro toque dele na bola, eu vou botar ele para bater um pênalti. O que eu faço? Eu me coloco na situação dele. Eu me sentiria confortável em, na primeira bola, pegar e, sem sentir o peso da bola, sem nada, há um mês sem jogar. Numa atmosfera que quem está dentro do campo está numa atmosfera, quem está fora está em outra. Depois do pênalti, o tricolor pouco criou. Final, São Paulo 1, Ceará 0. Agora, o time de Ceni tem a vantagem do empate no jogo da volta em Fortaleza na próxima semana para garantir a classificação à fase final da Copa Sul-Americana. A vantagem é muito pequena. É uma vantagem, você a tem, faz com que o adversário às vezes também se exponha um pouco mais, corra risco, porque se ele tomar um gol, a vantagem cresce. Eu acredito de que essa vantagem construída pelo São Paulo é uma vantagem, claro que é uma vantagem que leva para o segundo jogo, mas que a gente tem que ter equilíbrio. Nós vamos ter aí 96 minutos, 97 minutos, para que se possa buscar um gol. A partir desse gol, a gente volta à competição e aí sim, vamos estar buscando o segundo gol para que pudéssemos, né, ou para que se possa classificar dentro da partida ainda de 90 minutos. Caso não seja possível, 1-0 ainda nos coloca numa condição de buscar a classificação. Muito bem. E aí, Celso? Olha, o São Paulo desperdiçou, né? A chance no pênalti que o Caleri perdeu, faz parte, acontece. Assim como o América perdeu um pênalti pela Copa Sul-Americana e poderia ter empatado o jogo, enfim. A vitória, o São Paulo fez o que ele tinha que fazer, venceu o jogo em casa. Poderia ter sido maior? Deveria ter sido maior? Sim, mas ainda assim é uma vantagem que o São Paulo tem que considerar. Sim. Vai jogar lá em Fortaleza com uma vantagem do empate. Você não pode desconsiderar isso. Não pode lamentar o fato de não ter ampliado essa vantagem. Acho que o resultado acaba sendo bom para o São Paulo, Garro. Então, Celso, primeiro é de se lamentar o horário da partida, né? Porque a gente estava lá no Morumbi, a gente viu que muita gente entrou já com o jogo em andamento. Filas enormes do lado de fora. Eu acho que é uma insanidade fazer isso com o torcedor do São Paulo, que está de parabéns. O time do São Paulo não está jogando futebol brilhante, está num esforço aí em 3 frentes, tem muitos problemas, elenco reduzido, mas está a 2 empates de semifinais de Copa Sul-Americana e também Copa do Brasil, e no Campeonato Brasileiro está patinando, tem que ficar alerta aí. Então, parabéns à torcida do São Paulo, que tem lotado o estádio do Morumbi. Tá um grande barato fazer jogos do São Paulo. O Morumbi tá lindo, Michele, tá demais o Morumbi. O jogo não foi bom, o jogo não foi bom, é verdade. O próprio Rogério admitiu, o primeiro tempo foi muito fraco das duas equipes, um Ceará muito cauteloso. No segundo tempo, o São Paulo foi um pouquinho mais ousado, o Rogério fez algumas mexidas que acabaram funcionando, nada que fizesse do jogo um espetáculo, mas São Paulo chega com um belo gol do Nicão, faz 1-0 e, como disse o Celso, tinha a oportunidade de ampliar a vantagem, porque eu perguntei para o Rogério qual é o tamanho dessa vantagem que leva a Fortaleza. É uma vantagem pequena, porque a atmosfera que será montada lá em Fortaleza, no Castelão, pela torcida do Vozão, é coisa de maluco. O time do Ceará é um time ajeitado, está embalado com essa possibilidade de chegar a uma semifinal de um torneio internacional, não é? Então é um jogo muito complicado. Até falei para o Rogério, qual é o balanço que você faz? Pô, você está 2 empates de 2 semifinais importantes. Ele falou, Rafa, se a gente ganhar, a gente chegar, vai ser lindo, maravilhoso. Sim. Lindo, maravilhoso o balanço, apesar da campanha no Campeonato Brasileiro. Agora, se a gente perder, vai ser um desastre, porque no futebol o que vale é o resultado. E ele está coberto de razão. Tá, sim. Eu quero saber também a opinião do mestre Alberto Helena Júnior, né, sobre esse São Paulo. O que o senhor achou do jogo ontem, mestre?
Bom, o jogo em si foi muito chato, não aconteceu nada. Agora, eu tenho uma grande admiração pelo Rogério Ceni. Acho que vai se transformar num grande treinador com o tempo, mas considero que ele está, neste momento, insistindo demais em mudar muito o time de jogo para jogo. Isso não permite que o time ganhe a necessária harmonia, o conjunto, que é o que mais vale num jogo de futebol. Quando se fala futebol association, né? A associação entre os jogadores em campo que podem produzir um futebol mais adequado para o nível do São Paulo, para a história do São Paulo. E eu insisto, o futebol não é só resultado. Futebol é um espetáculo. É um jogo de inteligência e habilidade. E o São Paulo não consegue atingir esse patamar exatamente por falta de conjunto. E não tem conjunto porque o técnico mexe demais no time. Eu concordo, tem problema, é jogo de 3 em 3 dias, tudo mais, o calendário, não dá para treinar. Exatamente por causa disso é que seria mais conveniente repetir mais vezes o mesmo time em campo, para que ele, se não pode conseguir esse conjunto nos treinamentos, consiga pelo menos nos jogos, né? Repetindo. Esse que eu acho que é o grande problema do São Paulo e é por isso que ele oscila tanto. Para ter aquele entrosamento, né? O cara já toca pro lado e já sabe quem tá ali para receber. Tipo a gente aqui no Gazeta Esportiva. Eu também acho, né? Vocês querem ver mais um pouquinho do São Paulo? Então vamos acionar o Alexandre Silvestre lá no CCT da Barra Funda? Boa noite, Silver! O que mais Rogério Ceni falou ontem? Boa noite, Michele. Boa noite, time Gazeta Esportiva, São Paulo Futebol Clube, que está a 2 empates fora de casa de avançar para as semifinais nas Copas Sul-Americana e do Brasil. Mas como está caindo um pouco na tabela do Brasileirão, se distanciando das vagas que dão direito a entrar diretamente na fase de grupos da Libertadores do ano que vem e tal, e perigosamente se aproximando da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, Rogério Ceni sabe muito bem, foi uma das coisas que ele disse ontem, né? Se a gente perde as Copas, detona o ano, né? Porque aí vai vir uma chuva de críticas. O São Paulo treinou hoje pela manhã, Michele. Duas fontes que eu tenho viram a seguinte situação. O Patrick de volta ao time titular treinando aqui no CCT da Barra Funda, na ponta esquerda, linha de 3 na defesa com o Rafinha pelo lado direito, o Galopo na meia e o Marcos Guilherme de centroavante. Mas o Rogério deve mexer um pouco nesse time que treinou hoje, no treinamento de amanhã, para montar a equipe titular, entre aspas, que vai pegar o Flamengo. Sábado à noite no Morumba, de novo lotado. São Paulo precisa de pontos e o Rogério Ceni sabe muito bem que não vai ser mole não. Até porque, pelo jeito, o Flamengo voltou a jogar bola, né, Rogério Ceni? Diz aí. Infelizmente, o elenco ele não está inteiro porque ele é um pouco desequilibrado. Sobra peças em um lugar e falta em outra. Mas se nós vamos dar... eu acho que nós estamos tentando ganhar o próximo jogo. As Copas foram como consequência. Eu sempre falei que a minha prioridade era o Campeonato Brasileiro. Não consegui dar essa prioridade. Não consegui administrar isso. Pelas lesões, pelo número de lesões, chegou um momento que a gente tinha que repetir muitos jogadores. E as lesões, que eram só de tornozelo, de joelho, lesão por trauma, vieram as lesões musculares pela repetição de muitos jogadores. E então hoje a gente vive... Eu não posso botar se eu botar daqui 60 horas os mesmos jogadores para jogar contra o Flamengo, o Atlético Goianiense fez isso, não fez? Ganhou do Corinthians, botou os mesmos 11. Foi lá no Maracanã. Então eu tenho que ter energia, porque para jogar com o Flamengo, se você não tiver minimamente energia, você é engolido. Já adiantei para vocês que graças às minhas fontes,
São Paulo pode ter pelo menos o retorno do Patrick, que hoje treinou na ponta esquerda como titular, ele que já se recuperou de problemas musculares. De treinador para treinador, uma curiosidade que aconteceu bem no comecinho do Gazeta Esportiva, Michele. Abel Ferreira, hoje é folga aqui no Palmeiras, aqui do lado do São Paulo, mas o Abel saiu de van quando viu a nossa equipe, eu, Irinei e Harry Joe, Bia Tricolor, a minha equipe de externa, ele abriu a janelinha e falou: quer dizer que você fala do São Paulo, vira a câmera pra lá e dá o noticiário do Palmeiras. Eu falei, é isso, professor, a gente joga em várias funções, fazemos várias funções, aqui tem entrosamento, aqui tem mente fria, tem coração quente, aqui nem o seu time. Já volto pra falar do Palmeiras, Michele. É isso aí, faz parte, né? Ele matou a charada, o Abel. Tô achando que o Silvestre tá querendo uma vaguinha no Palmeiras. Você viu que ele já fez joga em todas. E essa relação entendeu? Silvestre e Abel está evoluindo. Ele até abriu a janelinha. Não é? Cabeça fria, coração quente. O Abel já nem olhava pra ele. Agora já baixa a janela e conversa com o Silvestre. Não é? O negócio vai dar namoro aí. Como é que ele já fala pro Silvestre cada vez? Não, deixa ele perguntar, senão vai ficar a resmungar. É verdade, isso aí. Deixa eu só rapidamente em cima do que disse o Rogério. O Rogério praticamente respondeu ao mestre. Sim. Falou, se eu colocar os caras de 60 horas para jogar, vai acontecer com o Atlético Goianiense. Eu concordo com o mestre. É verdade. Eu entendo que você tem que preservar os caras, mas não dá para você ficar mexendo toda hora. E o problema, o Bacege ontem, nosso time tá voando, né? O Bacege fez uma pergunta inteligentíssima. Como de costume lá na coletiva, pro Rogério, falando, e aí, Rogério, você tá perto de 2 títulos, você vai poupar, vai poupar um pouquinho no Brasileiro, priorizar as Copas, que você pode ganhar um título inédito pro São Paulo, que é da Copa do Brasil, tem torneio internacional. E aí o Rogério falou, seria bom se eu pudesse fazer isso, mas no Brasileiro, o São Paulo tem 26 pontos, está a 6 da zona de rebaixamento, Michele. Perde os 2 próximos jogos, que é contra o time reserva do Flamengo. Entra na zona. Time reserva do Flamengo. O time reserva do Flamengo tem Cebolinha, tem Marinho, tem Vidal, né? E vai pegar o Bragantino, que só está disputando o Campeonato Brasileiro, está descansado. Então o São Paulo pode, de repente, perder os 2 próximos jogos, tá numa final de Copa do Brasil de Sul-Americana, mas embolado ali na zona de rebaixamento. Então a vida do Rogério é uma confusão, viu, Celso? Nem me fale. Só que tá vivo, né? Tá vivo na Sul-Americana, tá vivo na Copa do Brasil. E já pensou ser rebaixado no Brasileirão? Não creio nisso. Acho que ele vai ter tempo para se recuperar. Não vejo o Campeonato Brasileiro hoje pro Rogério com uma ameaça como foi na temporada passada. Ele ganhou reforços, tem um time mais equilibrado, mais forte que o do ano passado. E de repente conquistar um título como uma Sul-Americana, por mais que não tenha importância de uma Libertadores, é um título. Seria um belíssimo título para mim. Uma Copa do Brasil, então, nem se fala. Claro. Sabe? E o São Paulo tem já pensou se ganha os 2 títulos, porque foi o ano passado, ganhou o tal do Paulistinha. E se a ideia era terminar entre os 6 melhores do Brasileiro para garantir vaga na Libertadores, pode vir a Copa do Brasil ou via Sul-Americana. Acho engraçado, só uma coisa, né? O pessoal fica brigando por vaga na Libertadores, depois não consegue disputar. Não, eu quero vaga na Libertadores. Aí classifica. É muito jogo. Precisa montar mais time aí, pô. Gente, hora de falar com ele, José Paz, direto do Parque São Jorge. Tem Corinthians na tela da TV Gazeta. Boa noite, Zé. Conta pra gente como que vai ser a sequência do Timão. Fala, Mi, beijão pra você, um abraço aí pra todo mundo que vai acompanhando mais uma edição do nosso Super Gazeta Esportiva. Menina, que sequência é essa que o Corinthians vai ter pela frente agora aí na sequência da temporada de 2022? Olha só, Corinthians nesse sábado vai pegar o Avaí, jogo que é válido aí pelo Campeonato Brasileiro, jogo importante pro Corinthians. O Corinthians tá lá na parte de cima da tabela, brigando com o Palmeiras ali pelo título do Brasileirão. Só que na semana que vem, o Timão tem o Flamengo pela frente, terça-feira, jogo da volta da Copa Libertadores da América, segunda partida aí das quartas de final, jogo que promete abalar as estruturas do país. Será que vai dar pro Timão buscar lá o 2-0? Não vai? Enfim. Na sequência, Michele, tem um derby com o Palmeiras na Neoquímica Arena no outro sábado, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, jogo que pode valer a liderança do Brasileirão, a ver como que vão estar aí as duas equipes para essa super partida que, repito, acontece não nesse sábado, no outro. E depois dessa partida contra o Palmeiras, aí o Corinthians vai ter pela frente um jogo super importante contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, jogo da volta na Neoquímica Arena, também tendo que buscar o 2-0 que sofreu lá em Goiânia na primeira partida da Copa do Brasil
Brasil das quartas de final. Então o técnico Vitor Pereira está tendo que gerir essa super sequência que o Corinthians tem pela frente e também tendo que gerir um outro assunto, que é o Yuri Alberto. Tá dando o que falar, Yuri Alberto, nessa passagem pelo Corinthians. Temos a tela aí, diretor, para colocar no nosso programa. Yuri Alberto fez 5 jogos até aqui desde que ele estreou pelo Corinthians, 4 deles como titular, só que ele só deu 2 chutes no gol nesses 5 jogos, 389 minutos em campo, nenhum gol marcado e só 2 chutes, 2 finalizações em 5 partidas, 4 delas como titular. E aí muita gente está criticando também o Vitor Pereira, viu, Michele? Porque na última partida contra o Flamengo, aí pela Copa Libertadores da América, o VP fez uma mexida lá, colocou o Roger Guedes no time, mas colocou o Roger Guedes na centroavância, como a gente costuma brincar, colocou ele como referência, tirou o Yuri Alberto, colocou do lado para o Yuri Alberto cumprir uma função tática que, segundo ele, VP, o Vitor Pereira, o Roger Guedes não consegue cumprir de jeito nenhum, que é marcar ali do lado, dar uma segurança defensiva para o time a partir do ataque. Então muita gente também criticando o VP, poxa, o Yuri Alberto não está correspondendo nesses 5 jogos, está se entrosando, bem verdade, mas aí o VP complicou um pouquinho a vida do Yuri Alberto nessa última partida, tirando ele da referência, colocando o Roger Guedes lá, está dando pano para a manga aí no meio da fiel corintiana. Vamos ver como é que vai se comportar o Corinthians nesse jogo contra o Avaí, se o VP vai poupar jogadores visando a partida com o Flamengo, se vai com força máxima contra o Flamengo, se vai com força máxima contra o Palmeiras. É uma sequência dura, a gente vai acompanhar todo o passo a passo do Corinthians durante essa sequência super importante, trazer para vocês aqui no Gazeta Esportiva. E na minha segunda entrada tem informação importante, porque 2 jogadores super importantes desse elenco do Corinthians voltaram a treinar hoje, estavam machucados, podem pintar nessa partida contra o Avaí, também, quem sabe, no jogo contra o Flamengo semana que vem, pela Copa Libertadores da América. Daqui a pouquinho eu falo aqui pra vocês quem são esses 2 caras, tá bom? Agora vai daí, Michele. Valeu, Zé! Falou tanto que quase perde a voz o menino. E aí, Celso Cardoso, como que tá esse Corinthians, essa sequência de jogos? Também, tá desanimado, né? As críticas ao VP, ao Vitor Pereira, eu até entendo o que ele quis fazer. Sabe, ele não, você olha no banco, quem que ele tinha no banco para usar? Juliano e Roger Guedes. Como? E o Fábio Santos? Não, tudo bem, mas eu tô... Não, você mandou olhar pro banco, eu olhei. Sim, mas aí, ainda assim, mas não eu não queria entrar nessa seara, porque parece que já é um assunto velho, né? Mas não é aquela opção para mudar um jogo do ponto de vista ofensivo. Celso, mas como não? Todo mundo falou, desculpa, mas só para Celso, entrar nessa questão do Roger Guedes. Todo mundo falou só que o Roger Guedes, sem a bola, ele não... Assim, ele deve estar surtando de saudade do Mantuan. Que o Mantuan executava aquilo que ele precisava. Quando tem a posse de bola, vai. Quando não tem a posse de bola, você pega e recompõe e ajuda a fechar o que ele gosta de chamar de corredor. Sabe? Que é ajudar o lateral sem a bola. E que o Mantuan fazia isso muito bem. O Roger Guedes, mas não faz isso por nada nessa vida. Mas não adianta Mas o Roger Guedes faz o que ninguém fez. Ele já falou o Roger Guedes, desculpa, Celso, desculpa te interromper, mas o Roger Guedes fez nesse jogo, Celso, o que ninguém fez. Que o Roger Guedes é preguiçoso, todo mundo sabe. Que ele reclama, todo mundo sabe. Que ele não marca, todo mundo sabe. Mas que ele fez muito mais do que o time que o português colocou em campo fez. Porque ele não teve medo de jogar contra o Flamengo. E era jogo pra cara grande. Essa é a verdade. Eu achei que ele nem ia comentar mais do jogo que foi. Mas já que entrou na seara aqui, eu vou ter que falar. Não dá pra deixar o Fábio Santos do banco de reservas contra um grande Flamengo. Tinha que colocar o Fábio Santos pra jogar. Ah, não, porque o Piton ataca. O Piton foi quantas vezes no fundo? Quantas vezes o Piton foi no fundo? Fala pra mim. Pode mandar. Quantas vezes o Piton foi no fundo? E foi tomou um baile do Rodinei. Foi isso a crítica do Vitor Pereira depois do jogo, que não aproveitaram os corredores deixados. Aproveitar os corredores. Ele que não aproveitou as peças que ele tinha. Era jogo grande, colocar os caras que ganham mais de 1 milhão, não colocar os miúdos. Né? E aí ele coloca os garotos em posições invertidas, coloca lá o Cantígio para marcar o Arrascaeta. Todo mundo sabe que não é ele que tem que marcar. Então o português fez um monte de bobagem. Fez um monte de bobagem no jogo, tem que chamar a responsabilidade. E ele tem que entender que essa série que o Zé Paz deu é complicada e pode... Ah, Garrafa, você tá louco. Pode valer a permanência dele. Perde pro Flamengo no Rio, tá praticamente eliminado. Pra mim tá eliminado. Mas perde no Rio, toma um chacoalho no Rio. Depois vai pegar o Palmeiras. Perde o derby. Perde em casa do Palmeiras e é eliminado na Arena pro Atlético Goianiense, aí ele vai conhecer o que é o Corinthians, gente.
Meu Deus. Mas é fato, não sou eu que vou tirá-lo. Meu então, Deus. e você escreve aí. Você escreve aí se aconteceu. Eu tô falando. Você já está cantando a queda do Vitor Pereira. Não tô Eu cantando. acredito Eu tô nisso. falando aquilo. Você não Eu viu não a garrafa? acredito Você lembra da garrafada que aconteceu no Pacaembu? Entra no Google aí, dá um Google. Garrafada Corinthians e Flamengo. A torcida do Corinthians não é aqueles Nutelinha tirando selfie lá na arena, não. Você acha bonito isso? Eu não há, mas é a realidade, Celso. A casa pode cair pra ele, não sou eu que vou lá. Eu tô falando pra você. Você não vai se jogar lá, né, Garrafa? Eu não, ó. Não tô dizendo que é certo ou errado, tô dizendo que pode acontecer. Ninguém vai fazer isso, mas olha, deixa eu só falar, o diretor tá pedindo pra eu chamar o mestre Alberto Helena Júnior. Mestre, o senhor concorda com o que o Garrafa tá falando? O senhor acha, o que o senhor acha dessa discussão sobre o Corinthians? O Vitor Pereira realmente errou ali na escalação do time? Assina embaixo tudo que disse o Garrafão, embora com uma dor no coração, porque eu gostaria de concordar com o meu querido Celso. Esse português só faz... Olha, ele conseguiu destruir a expectativa enorme do Corinthians, que até o período do Lázaro tinha montado um time interessante, que tinha todas as condições de evoluir, né? Utilizando os melhores jogadores que o Corinthians tem, nas posições corretas. Agora, você depender do Mantuan, o Corinthians, o Esporte Clube Corinthians, né? Com toda a sua significância, ter que depender do Mantuan porque marca. Essa é a mentalidade do treinador, desses treinadores sem grandes voos, né? Eles preferem, não, marca lá, aquele que marca aqui, aquele que marca... Só marca. A cabeça deles é essa. Não quero tomar gol, entende? E criar e fazer o jogo... Isso não passa na cabeça desses treinadores. Tem que lembrar que futebol é fazer gol, né, mestre? É isso que o senhor sempre fala, é a beleza do futebol. Chegou a hora, torcida do Palmeiras! Vamos falar do Palmeiras. Se ajeita na poltrona, se ajeita no sofá, fica de olho na tela.
ser cabeça fria, coração quente na Libertadores. Na segunda parte isso não estava no plano. Não era isso que estava no plano, mas o jogo também tem um plano para nós. E portanto eu gosto muito destes jogadores, porque eles são os primeiros a dizer: professor, tenha calma, passe calma para nós. Você está sempre a dizer nos treinos para nós termos cabeça fria e coração quente. E ser calmo, estar calmo muitas vezes no jogo, passa também essa tranquilidade e essa calma para os nossos jogadores. Mas eles sabem, não é de hoje, é de sempre. A nossa obrigação é dar o melhor de cada um. O que nós exigimos é que cada um dê o máximo que pode, ser, o máximo que pode dar, com qualidade, com rendimento, o que não aconteceu na segunda parte. Na minha opinião, ainda vou ter que ver o jogo outra vez, por muito mérito do nosso adversário, mas tem muito a ver com isso. Direcionar o nosso foco e a nossa energia para aquilo que controlamos e cada vez menos direcionar o meu, falo eu, porque eu não vou conseguir mudar. Eu não mudo o futebol brasileiro, mas posso mudar os meus jogadores, posso mudar a forma como eles pensam, posso mudar a forma como eles jogam, posso mudar a mentalidade desta equipa, e acho que foi o segredo de hoje. Foi sempre positivos, mesmo na adversidade, e eu acho que a equipa tem dado passos muito grandes de saber lidar com a adversidade dentro do próprio jogo. Olha, cabeça fria, coração quente, impressionante como o Danilo ficou ali atento olhando o Abel Ferreira, né? É pra ir direto? Não, vou comentar, né? Podemos falar do jogo rapidinho. Beijo, seu Edson Fini, palmeirense. O Palmeiras sai tão forte de Belo Horizonte. O início parecia uma catástrofe. Quando o Atlético fez 2-0, parecia estar desenhado o fim da invencibilidade, o fim do poderio do Palmeiras na Libertadores. E foi buscar em BH. Sabe, é uma coisa fantástica ver esse time do Palmeiras jogar. E essa história, cabeça fria, coração quente, isso traduz o Palmeiras hoje. O Palmeiras é um time frio. Quero aprender. Confiante. Tô aprendendo. Viu? Sabe, ciente do que é capaz. Simples assim. Sabe, o Abel recebeu muitas críticas no passado pela maneira de comandar o time, pela retranca exacerbada, pelo resultadismo, pelo pragmatismo. Hoje o Palmeiras se impõe. Hoje o Palmeiras se consolidou como o principal time da América. Ponto. E é impressionante essa capacidade que tem de buscar o resultado. Mesmo se tivesse terminado por 2-0, viu, Garrafa? Eu acho que E existe uma explicação para isso, Michele. Dentre tantos fatores, um dos fatores é que o Palmeiras tem casca na Libertadores. Criou casca. Sim. Palmeiras disputou a Libertadores, as duas Tirou últimas. aquele peso, né? Não é? O que era uma obsessão se tornou uma tranquilidade para o Palmeiras. A Libertadores era obsessão, agora era uma tranquilidade para o Palmeiras. Quanto ao Abel, o Abel, lembra quando o Lugano chamou o Tite de encantador de serpentes? Ele pode colocar isso para o Abel. Isso não é crítica, não, é elogio. Porque dá uma olhada, ele hipnotiza o Danilo. O Danilo, ele fica assim, ó. Nem pisca. Balançando a cabeça para tudo que o português fala. Porque os caras acreditam no Abel. Então tá de parabéns o Abel, o Palmeiras. Se o Palmeiras viesse com uma derrota de 2-0, tava no jogo. Imagine depois desse empate com 2-2 com sabor de vitória. Mestre, e aí esse Palmeiras, hein? Como que o senhor avalia o jogo de ontem no Mineirão? Bom, o jogo em si foi o seguinte: primeiro tempo só teve o Atlético, o Palmeiras lá atrás. Tomou 1-0, no começo do segundo tempo 2-0, e aí o time realmente conseguiu se aproveitar dos problemas que o Atlético tem desde que estava lá o técnico o turco lá, Mohamed. Agora, o que vale a pena é prestar atenção no Scarpa. Esse é que está fazendo a grande diferença do Palmeiras, exatamente no momento em que o Veiga caiu muito de produção, que era o principal jogador do Palmeiras, juntamente com o Dudu. Ele caiu de produção e o Scarpa jogando na posição dele, né? Não como o Abel fazia lá naquele período das retrancas, que metia o cara até de lateral esquerdo e tal, embora ele pudesse fazer essa função. Mas o lugar dele é lá no meio do campo, armando jogadas e fazendo esses cruzamentos perfeitos, né, que ele dá e que está salvando o Palmeiras em situações mais perigosas, né? Acho que é muito importante esse detalhe porque ele revela a valência
de um elenco forte. Quer dizer, o principal jogador cai de produção, mas o outro assume o lugar dele e produz até mais do que vinha produzindo o Veiga. Verdade, mestre. Muito obrigada, mestre Alberto Helena Júnior. Domingo a gente se encontra no Mesa Redonda, tá certo? Beijão pro senhor. Olha, depois do jogo de ontem, muito torcedor do Palmeiras, como o pai do Felipe Carvalho aqui, o seu Vladimir, ele ficou igual ao Piquerez. Dá uma olhadinha. Fica Scarpinha, pelo amor de Deus. Ele fala assim, ó, fica, como é que ele fala? Fica, Scarpinha, pelo amor de Deus, fica, Scarpinha, pelo amor de Deus. Não vai, né, Scarpinha? Onde você vai não tem leite condensado, onde você vai não tem feijão. Tem bolacha lá, biscoito. Não tem traquinas, não tem um bono, não tem bolacha. Vamos repercutir mais um pouquinho o jogo no Mineirão? Volte aqui, Alexandre Silvestre. A parte mental do Palmeiras, né, foi um dos assuntos da entrevista do Abel Ferreira. Conta pra gente. É aquilo que o Garrafa acabou de comentar aí no programa também, né? Que ele é um encantador de serpentes pelo lado positivo. Na coletiva vocês viram o Danilo, né? Olhando pro Abel, prestando atenção. E durante o jogo, foi assim já na semifinal do ano passado, quando o Palmeiras toma o gol do Vargas, imediatamente o Abel já faz o sinal para os jogadores, ó, cabeça fria, vocês sabem o que vocês têm que fazer. Ontem, quando o Palmeiras fez o primeiro, o Abel sinalizou para os jogadores. Quando fez o 2-2, sinalizou de novo. Então a força mental do elenco é muito importante. O psicológico entra em campo, não é só tática, técnica, garra, vontade, qualidade dos jogadores, sorte, felicidade, seja lá como você queira chamar. É também cabeça, não é, Abel? Fala aí. É fruto de muito trabalho dos nossos jogadores, que têm uma crença e uma mentalidade competitiva muito forte. É uma equipa que tem sucesso porque sabe que se der o seu máximo nos treinos e nos jogos, o treinador aceita qualquer que seja o resultado. Os jogadores sabem que têm liberdade para ir para dentro de campo e errar, porque o futebol é feito de erros. Sabem que têm que manter e dar a cada lance, em cada lance, o melhor de si. E dizer-vos que jogamos com uma equipa muito qualificada, uma equipa muito bem treinada, que na primeira parte não nos deixou jogar, que nos pressionou muito, nos reduziu o espaço, nos fez uma marcação forte, apertada e agressiva, e foi melhor que o Palmeiras na primeira parte. E depois tivemos muitos fatores que podem nos perturbar mentalmente, que foi o caso de termos feito um gol primeiro que estava fora de jogo, termos sofrido um penalti no último ou nos últimos segundos da primeira parte, entrar no segundo tempo, sofrer o segundo golo. Exatamente, mas aí o Palmeiras reagiu, empate com sabor de vitória, mantida a invencibilidade histórica do Palmeiras na Libertadores. O único visitante a conseguir ficar sem perder longe de casa há 20 jogos. São 14 vitórias e 6 empates. Isso sem contar as 2 decisões em campo neutro, nas quais o Palmeiras sagrou-se campeão da América. Já tem mais Palmeiras e notícia fresquinha sobre o Veiga e sobre o Rony. Beleza, daqui a pouquinho notícia fresquinha sobre o Veiga e sobre o Rony e o Scarpa, né, que infelizmente vai deixar o Palmeiras. Você vê só, mas é o que é o Palmeiras, o que é o investimento no elenco. Rafael Veiga brilhando, o Scarpa como coadjuvante. Aí o Rafael Veiga se machuca, sai de cena, o Scarpa ocupa o espaço com maestria e se torna o principal jogador do Palmeiras. Sabe? Então, é uma pena mesmo que ele vai embora, é um projeto de vida, vai deixar muita saudade do Scarpa. Tudo que o Celso e o mestre falaram do Scarpa, eu assino embaixo para a gente não ser repetitivo. Então, vou aproveitar esse tempo de comentário para falar do Abel, como ele é detalhista. Porque ele faz, apesar do empate, está todo torcedor palmeirense eufórico, os jogadores, e tem que ficar mesmo, porque o resultado de ontem foi extremamente importante, expressivo e da forma que foi, mas o Abel, ele mostrou que é o Atlético Mineiro. Tem mais um jogo para ser jogado. A vantagem do Palmeiras, ela é boa pela circunstância, mas vai pegar um Atlético de um ótimo técnico, do Cuca, e um bom time. Então todo cuidado é pouco, tá certo, Abel? Muito bem. Você já sabe, né? Quinta-feira é dia de Copa do Mundo aqui no Gazeta Esportiva. É uma cerejinha, né? A cerejinha de hoje. Então vamos saber um pouquinho mais sobre o terceiro adversário do Brasil no Catar. Já estamos no esquenta para a Copa. A seleção de Camarões. Ai, meu Deus. Põe na tela, diretor.
esse grupo do Brasil é de velhos conhecidos, fala sério. Já enfrentamos Sérvia e Suíça em Copas, assim como o nosso terceiro rival da fase de grupos no Qatar 2022. A seleção de Camarões cruzou o nosso caminho na campanha do Tetra, lembra? 1994 nos Estados Unidos e dançou miudinho. 3-0 Brasa, Romário, Márcio Santos e Bebeto deitaram e rolaram. No Mundial do Brasil em 2014, metemos 4-1 nos camaroneses. Mas é melhor abafar o caso porque adiante tomamos de 7 da Alemanha na semi, esquece. Camarões carimbou o passaporte para o Qatar de forma heróica. Perdeu em casa em 1-0 para a Argélia, deu o troco no jogo da volta, marcando o gol salvador nos acréscimos da prorrogação, num duelo dramático e polêmico. Ausente na Rússia, retorna ao Mundial pela 8ª vez na história, com sangue nos olhos e aquela explosão física. Destaques: o goleirão da Inter de Milão, André Onana, e o atacante do Bayern de Munique, Choupo-Moting. Reserve a data. Brasil e Camarões se pegam no terceiro jogo da fase de grupos, dia 2 de dezembro à tarde por aqui. Véspera de fim de semana, é pra sextar com vitória, quem sabe por goleada, e avançar com moral pro mata-mata de oitava de final. Tomara, né, torcida brasileira? Fechamos o Giro de Repórteres com o Silver. Raiô, Silver! O que era isso mesmo? Direto da Academia de Futebol. Na semana que vem tem novo jogo da Libertadores, mas no domingo o Verdão vai tentar manter a vantagem na liderança do Brasileirão. Silver, o Abel deve colocar os titulares contra o Goiás? Time titular completo não, Michele, vamos lá. O Rony tá curado da lesão na coxa? Tá. Podia ter jogado ontem? Podia, mas o Abel preferiu ser conservador, dar mais uns dias de recuperação para ele, de descanso, de treino, para colocá-lo em campo contra o Goiás. Esse é o plano. Joga um pouco contra o Goiás, ou boa parte da partida, aí vai depender do Abel, para recuperar ritmo de jogo, confiança na perna e ser titular no jogo da volta contra o Atlético Mineiro, quarta-feira, Allianz Parque, Libertadores da América. Rafael Veiga, substituído ontem no segundo tempo, pancada nas costas, região delicada, tentou continuar, não conseguiu, foi flagrado chorando no banco de reservas e mancando na saída do vestiário do Mineirão, na caminhada até o ônibus da delegação do Palmeiras. A notícia que talvez seja até exclusiva para vocês. Chequei com uma fonte, apurei, o Veiga realizou exame de imagem, hoje foi folga para todo mundo em relação aos jogadores, mas o Veiga realizou exame de imagem, não foi constatada fissura, lesão, nada grave nas costas, ele vai se recuperar, deve estar medicado, talvez até faça um outro exame de imagem, acho que não joga domingo para tentar ficar à disposição para a grande decisão de quarta contra o Galo. É isso aí, beijo. Beijo, Silver, dá tempo de comentar? O Palmeiras, já está para o Garrafa falar, o Palmeiras está de bem com a vida, está tudo tranquilo, pode, mesmo com o time reserva, fazer o papel dele no final de semana e manter a diferença para o segundo colocado. O Palmeirense está rindo à toa, volta o Rony ainda para terça-feira, velho. Vai falar o quê? Hoje é dia, o Palmeirense tem que sacanear, ir na rede social, brincar mesmo com o corintiano, tirar uma onda. Porque o Verdão tá numa fase, meu amigo, que tá dando tudo certo pros caras. E volta o Rony pra terça-feira, Celso. É isso aí. Pois é. Bom, o resultado da enquete, após o empate em Minas, qual que é a chance da classificação do Palmeiras na Libertadores? É uma chance grande, né? 68% dos votos aqui, os meninos também concordam com os telespectadores. E ó, só pra falar uma coisa, vocês querem ganhar a bola do Gazeta Esportiva? Então é só entrar no nosso Instagram, @Gazeta Esportiva, colocar seu nome e seu telefone, endereço lá, e a nossa produção pode escolher você para ganhar essa bola linda da @Loja Gol de Placa. Valeu, galera! Uhul! Vamos lá escrever no nosso Instagram. Acabou, né? Acabou o programa, acabou. Que horas são?
Podia ficar mais 1 hora aqui conversando com vocês, né? Muito gostoso esse tempo aqui. Beijo pra vocês, a gente não tem tempo pra mais nada. Celso, bom descanso amanhã. Obrigado. Garrafa amanhã tá aqui com o Flávio Prado. E a gente se encontra nessa sexta-feira. Agora tem Jornal da Gazeta com Luciana Magalhães e Laerte Vieira. Tchau.